Educação em Foco está aqui com o professor Antônio Amaro, que vai nos falar sobre a importância da inclusão na sociedade, como ele se comporta em sala de aula e sobre o preconceito. A importância da inclusão no processo educacional. Esse é um assunto bastante discutido hoje no mundo, né? E o Brasil, ele se encaixou perfeitamente nesse processo. O Estado de São Paulo tem um programa bastante interessante com relação à inclusão. O que a gente via antigamente eram os portadores de deficiência excluídos completamente da escola. Hoje, a gente percebe que não temos 100% dessas pessoas com qualquer tipo de deficiência, nós temos uma boa gama de alunos já cursando, inclusive em classes normais. Né? Isso é excelente. Por quê? Primeiro, por causa do problema da socialização. Né? Antigamente eles ficavam junto com os outros alunos com deficiência. E às vezes, deficiências múltiplas, de tal maneira que não havia uma aprendizagem num ritmo normal para todos eles. E ficava um único professor, às vezes, para trabalhar, professor de educação especial, tudo bem, mas para trabalhar todos esses alunos, de tal maneira que alguns ficavam para trás. Né? Hoje o que a gente vê é esses alunos já perfeitamente adaptados com os alunos considerados normais. Né? O que a gente tem percebido é que há um grande avanço no processo educativo desses alunos. Eles conseguem, da maneira deles, acompanhar os outros alunos e, mais do que isso, conseguem fazer com que esses outros alunos vençam os preconceitos existentes na sociedade. Convivendo com esses alunos especiais, eles começam a perceber que a deficiência desses alunos não assusta, não traz o menor problema. E aí, essa convivência é boa para os deficientes e para os alunos normais. É claro que eles têm dificuldade. Um dos maiores problemas que nós temos é a falta de preparo dos professores, não é? E aí há um certo preconceito também dos professores, no sentido de que eles não têm uma educação adequada para trabalhar esses alunos, e aí eles se veem perdidos nesse processo. Às vezes, por se ver perdido, eles rejeitam. Né? O que a gente deve procurar, e sobretudo as autoridades, é dar treinamento a esses professores. Algo que a gente tem percebido com bastante clareza, é até interessante, que os alunos, e como nós estamos com esse projeto já há algum tempo no Estado de São Paulo, a gente percebe que os alunos estão atingindo agora o ensino médio. Eu mesmo sou professor de ensino médio, eu sou professor de filosofia, e tenho recebido alunos portadores de algum tipo de deficiência em classes normais. Confesso que no começo eu fiquei bem assustado, embora, como vocês sabem, eu tenho um filho com síndrome de Down. Então eu tenho um pouco mais de facilidade para trabalhar com algumas deficiências, também não são todas. Algumas eu desconheço completamente. Mas enfim, eu tenho recebido não só no ensino médio, mas também na faculdade. Tem um aluno meu, que é muito interessante, ele fez todo o curso médio comigo, o ensino médio, e agora ele está fazendo administração de empresa, com todas as dificuldades. Não é? E eu sou professor dele de filosofia também na faculdade. No ensino médio, no começo, eu confesso que eu fiquei meio preocupado com relação ao aprendizado desse garoto. Mas ele levou o curso relativamente bem, mereceu o respeito dos amigos, dos companheiros dele em classe, encaixou perfeitamente nos grupos de trabalho e atingiu agora a faculdade. Lá na faculdade, no começo, o pessoal o recebeu com o pé atrás, os companheiros, os alunos. Mas, aos poucos, eu que já o conhecia, fui apresentando ele para o pessoal, e ele já, embora haja algumas brincadeiras, sempre há, não é?
mas não, eu diria, não preconceituosa, né? As brincadeiras são em função de que ele faz algumas colocações que às vezes não é pertinente. E aí o pessoal brinca com ele. Brinca e a gente sente perfeitamente que é uma brincadeira amistosa. Inclusive para colocá-lo, de certa forma, à vontade no grupo. Ele tem acompanhado as aulas com todas as deficiências dele. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o programa de educação dos deficientes, com essa integração nas classes normais, eu acho que foi um tiro certo das pessoas envolvidas na educação. Eu acho que o canal é esse mesmo. Talvez esteja faltando um preparo maior aos professores, como eu falei. E aí, nesse sentido, há que haver um trabalho, mas nada é perfeito mesmo, não é? De tal maneira que agora esses professores que de certa forma têm algum preconceito, mas o preconceito passa pela não consciência ou pela não formação desse professor, tende a acabar. É assim mesmo que funciona, não é verdade? Com relação ao comportamento desses alunos na escola, a gente vê algumas coisas interessantes. Eu mesmo tenho um aluno hiperativo, não é? E às vezes eu estou dando aula e ele coloca algumas coisas assim que não são pertinentes. Como a gente está acostumado com uma classe normal, sem nenhum aluno com deficiência, a gente às vezes dá alguma engasgada, né? Mas aí você vai se acostumando com isso. E o interessante é que as perguntas, às vezes, são extremamente ingênuas, mas são pertinentes ao assunto. E que deixa a gente pensando muito mais sobre o assunto. Quer dizer, os alunos considerados normais, às vezes, não fazem perguntas tão pertinentes, sobretudo na área de filosofia. E que faz a gente pensar, não é? Com relação à bagunça, ao comportamento, eu diria que não há grandes diferenças. Conversei com alguns companheiros, alguns educadores, e eles até me falaram alguma coisa com relação à bagunça. O que eu tenho visto, né? O que eu tenho visto é que eles não são nem mais nem menos bagunceiros que o resto dos alunos. Eu quero acreditar que a deficiência deles não influencia no comportamento deles na escola com relação à falta de educação, à bagunça, a atrapalhar a aula. Não mais do que os outros, é isso que eu quero dizer, né? Em alguns casos eles chegam a ser extremamente comportados até mais. Mas eu diria que isso também não é bom, né? Se o grupo, desse momento, esses alunos têm esse problema de comportamento, que alguns possam achar que é comportamento, eu reputo como jovem do momento, né? Com todas as deficiências e virtudes de um jovem nessa idade no mundo atual. Tá certo? Então eu não vejo, sinceramente não vejo diferença entre o comportamento desses alunos e os alunos considerados normais, né? Com relação aos cadeirantes, por exemplo, eu tenho um aluno desses, então, a escola que tem que se adaptar, e a nossa escola tem que se adaptar relativamente bem com relação a isso. Com relação ao resto, eles são perfeitamente iguais, né? Sofrem, sim, algum tipo de preconceito, mas volto a frisar, o que eu tenho visto é que isso se tem sido bom para o deficiente, eu acho que tem sido melhor para os outros alunos esse convívio, ok?